Nós estamos em Atos capítulo de número 8. Atos capítulo 8. Então, se você está acompanhando a série que nós estamos ministrando em Atos aqui na nossa igreja, semana passada o pastor Kennedy falou sobre o capítulo 7 de Atos. E o capítulo 7 de Atos é um capítulo muito importante do livro de Atos. Porque ele talvez traga para a gente, como disse aqui o pastor Kennedy, um dos maiores sermões já pregados no Novo Testamento. Estevão pregou um sermão daqueles de qualidade. Ele fez uma exposição desde o Antigo Testamento até a chegada de Jesus Cristo, acerca da obra de Jesus. E aí, o capítulo 7 termina com Estevão sendo apedrejado. Estevão foi apedrejado e morto. O capítulo 8 é a continuidade, então, daquilo que aconteceu no capítulo 7. E o capítulo 8, ele vai apresentar para a gente, mais uma vez, dois nomes como se fossem dois protagonistas. Dois protagonistas. Assim como no capítulo 7, agora no capítulo 8, Estevão continua sendo um dos protagonistas. Só que além de Estevão, logo no primeiro versículo do capítulo 8, entra um outro homem em cena, muito conhecido por todos nós, chamado Saulo. Então nós temos aqui no capítulo 8 dois protagonistas. Um é Estevão e o outro é Paulo, ou Saulo, melhor dizendo. Cada um deles representa aqui no texto uma forma de viver a fé, uma forma de experimentar a fé. Se você olhar para Paulo, você vai ver um jeito de experimentar a fé. Se você olhar para Estevão, você vai ver um outro jeito de experimentar a fé. Tanto Paulo quanto Estevão demonstram a sua fé nesse texto, só que de maneiras diferentes. Por exemplo, quando a gente olha para Paulo, a gente percebe que Paulo era um homem correto. Paulo era um exemplo para a sua geração. Provavelmente muito jovem já foi estudar no seminário judaico, para aprender aos pés de Gamaliel, um dos homens mais importantes do Novo Testamento. E Paulo, então, é ensinado a viver de maneira santa. Paulo valoriza a lei de Deus. Paulo é um judeu excelente. Paulo é um jovem protagonista e que se desenvolve muito no judaísmo a ponto de estar entre os fariseus, que era uma das seitas mais elitizadas e importantes de Israel. Esse é Paulo, um homem de fé. E ele cumpre a sua missão de ser um judeu com excelência. Do outro lado, a gente tem o Estevão, que também era um homem muito bom e tinha muitas qualidades. Se você lembrar, quando a igreja foi escolher homens para cuidar das viúvas, dos pobres, quando a igreja passa por aquele momento difícil de administração, da situação social das pessoas, esses homens, eles deveriam ter boa reputação, deveriam ser homens honrados, e o texto bíblico fala que esses homens deveriam ser cheios do Espírito Santo. Quando eles vão escolher entre esses homens, o primeiro que se destaca é Estevão. Porque Estevão era um homem de qualidade, era um homem que tinha muitas qualidades. E essas qualidades é vistas no Novo Testamento. Estevão era um homem de fé, ele aceita Cristo. E ao aceitar Cristo, ele se dedica a Cristo. Quando você olha para Estevão, você vê claramente que Estevão era um homem dedicado à sua missão. A grande questão aqui do texto é que esses homens expressam a sua fé de maneira diferente. Eles têm motivações diferentes. Eles têm posturas diferentes ao expressar a sua fé. Mas repara, irmãos, que tanto Paulo quanto Estevão, eles vão até as últimas consequências para expressar a sua fé. E a diferença está exatamente essa. Paulo, de alguma forma, expressa a sua fé com base na sua religião. Já Estevão vai expressar a sua fé com base no Evangelho. E essa é a grande diferença entre Paulo e Estevão nesse texto. Paulo, ele mata para que
a sua doutrina, a sua tradição fosse perpetuada. Paulo mata. Ele está disposto a ir até a última consequência. Ele mata para que a sua tradição permanecesse. Já Estevão morre para que o evangelho e a glória de Deus fosse revelada. Quando a gente olha para o texto, a gente vê, por exemplo, Saulo com a mente formatada pela sua religião. Paulo tinha uma forma de enxergar as pessoas, Paulo tinha uma forma de enxergar a vida, e essa forma havia sido formatada pela religião judaica. Já Estevão, ele tinha sua mente redimida pelo evangelho. A forma de Estevão enxergar as pessoas havia sido mudada por causa do evangelho de Jesus. Quando a gente olha para o texto, a gente vê Saulo exigindo os seus direitos. Saulo queria que a doutrina e a tradição judaica fosse preservada. Ele queria os direitos dele. Já Estevão, ele abre mão dos seus direitos, ele abre mão da sua razão para que a glória de Deus fosse manifestada. É importante dizer que Estevão não abre mão da verdade, ele abre mão da razão. Mesmo tendo razão, ele prefere sofrer o dano para que a glória de Jesus fosse manifesta. Quando você olha para esse texto, você vê que a religião de Paulo, ou de Saulo nesse texto, fez com que ele fosse um homem insensível. Tem alguém sendo assassinado na frente dele, e o máximo que ele consegue fazer é segurar a roupa dos assassinos. E ele está fazendo isso por fé. Ele está fazendo isso porque ele acredita que isso é a coisa que Deus espera dele. Já quando nós olhamos para Estevão, nós vemos um homem completamente sensível. Estevão é um homem sensível. As pessoas estão criticando ele, as pessoas estão querendo matar Estevão, mas Estevão está orando por essas pessoas. Os dois têm uma forma de enxergar e viver a vida cristã, enxergar e viver a fé. Um é baseado na sua religião e na sua tradição, e o outro é baseado no evangelho. Quando nós olhamos, por exemplo, para Saulo, nós vemos que Saulo, ele inspira medo. Se você fosse um cristão e se encontrasse com Saulo à meia-noite nas ruas de Jerusalém, meu irmão, não seria uma boa visão para nenhum cristão. Porque ele inspirava medo. Já Estevão inspirava paz. Porque o evangelho transformou a vida dele. O que a gente vê aqui é que Saulo, ele foi deformado à sua própria imagem. A sua forma de acreditar era baseado no seu próprio interior, no seu coração, na sua forma de enxergar a vida. Eu penso que ele foi deformado à sua imagem. Só que quando eu olho para Estevão, a impressão que eu tenho é que Estevão foi transformado à imagem de Jesus. Enquanto Saulo se transforma ou se deforma num ser humano grosseiro, rígido, ríspido, que amedronta as pessoas, Estevão se transforma em um homem que se parece com Jesus. A impressão que dá quando nós olhamos para o texto é que Estevão é uma cópia de Jesus. Estevão é um pequeno Cristo. Estevão, ele vive a imagem e semelhança do seu Senhor. Quando você olha para o Novo Testamento e vê a vida de Jesus, e quando você olha para Estevão e vê poucas cenas da vida de Estevão, você fala assim, é um cristinho, é um filho de Deus, ele parece tanto com Jesus. Porque quando você percebe Jesus no Novo Testamento, você vê Jesus pregando o evangelho, não é isso? O que Jesus fazia no Novo Testamento, irmãos e irmãs? Ele pregava o evangelho. Estevão morreu fazendo o que no capítulo 7? Pregando o evangelho. Quando você olha para Jesus, você vê Jesus em Marcos sendo considerado o servo sofredor. Já viram essa expressão? Jesus é o servo sofredor. Já Estevão é o quê? É um diácono. E o que significa diácono? Servo.
E parece que esse diácono aqui, ele está sofrendo por Jesus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente vê Jesus se entregando em favor das pessoas. Jesus se doa, ele se entrega, ele dá a sua vida. Você vê a cena de Jesus sendo confrontado por Pilatos. A Bíblia diz que Jesus não fala nada. Ele está em silêncio, se entregando, se doando em favor dos outros. E aí quando você vê Estevão, a cena da morte de Estevão, ele sendo criticado, ele sendo açoitado ali, sendo de alguma forma vilipendiado, e esse homem está quieto, ele não revida, ele não vai para cima de ninguém. Ele não é um diácono bravo. Quando você olha para Jesus, e aqui é uma cena legal, você vê Jesus lá na crucificação, ele inspira e diz assim: na tua mão eu entrego o meu espírito. É isso que Jesus fala para Deus, o Pai. E aí quando você lê Atos, você vê Estevão fazendo o quê? Senhor, perdoa esses homens, eles não sabem o que estão fazendo. Na tua mão eu entrego o meu espírito, recebe o meu espírito. Parece que quando a gente olha para Estevão e olha para Jesus, a gente vê um homem à imagem e semelhança de Jesus. A gente tem dois personagens principais. Saulo, que é o homem tomado pela sua religião, e faz isso de uma forma perfeita. Ele é austero, ele é detalhista, ele é elogiado pelos seus, e ele acredita que toda essa religião é a vontade de Deus. E do outro lado, a gente tem um homem que é transformado à imagem de Jesus, que para ele não há nada mais importante do que o evangelho, a mensagem de Jesus. Eu fico me perguntando, que mensagem é essa, irmãos? Que mensagem é essa? Pensem comigo aqui, que mensagem é essa? Capaz de levar alguém até a última consequência. Que mensagem é essa que toma conta do coração de alguém a ponto dessa pessoa morrer por essa mensagem? Que mensagem é essa que conduz a pessoa a sofrer por essa mensagem? A Bíblia vai dizer que essa mensagem é o evangelho de Jesus. O evangelho, irmãos, faz coisas extraordinárias no nosso coração, na vida de quem crer no evangelho. E quando você lê o texto aqui do capítulo 8, é essa percepção que a gente tem, é que essa mensagem é tão poderosa, e ela entrou no coração desse homem, a ponto desse homem entregar a sua vida por ela. O que o evangelho nos ensina? O que Estevão nos ensina quando olhamos para esse texto? Quando eu olho para esse texto, eu consigo perceber claramente que o evangelho muda a nossa relação com Deus e com as pessoas. Enquanto a religiosidade de Saulo faz com que ele olhe as pessoas de uma forma, olhe as estruturas de uma forma, o evangelho muda a visão de Estevão. Agora esse homem enxerga a vida de uma maneira diferente. E aí ele não só enxerga uma vida de uma maneira diferente, só que o texto do capítulo 8 vai nos apresentar um amigo de Estevão chamado Filipe. Porque depois da morte de Estevão, o texto vai dizer que Filipe, que era um dos diáconos também, ele vai pelas vilas de Jerusalém pregando o evangelho. Olha que coisa estranha, pelo menos. O amigo acabou de ser morto por causa do evangelho. E ele sai pregando o evangelho. Só que qual é a grande diferença? Qual é a grande diferença? A diferença agora é que Filipe, ele não prega um Deus da cidade santa, como Paulo fazia. Jerusalém era o point da adoração. Filipe não prega um Deus do templo santo. Filipe prega um Deus conosco. O texto bíblico de Atos vai dizer que Filipe estava andando por aqueles vilarejos, pela Judéia, pela Samaria, pregando a Jesus Cristo. E essa é a grande diferença. O Deus que Filipe prega não é um Deus do templo, não é um Deus da cidade santa, é o Deus conosco. É o Deus que caminha com a gente. E Filipe fala de um Deus que se encarnou e andou com a gente, que sentiu as nossas dores, as nossas estranhezas. Jesus pisou no chão que nós pisamos. E é esse Deus que Filipe está apresentando. Só que Filipe não fala só a mente das pessoas. Filipe fala a vida das pessoas. Porque o texto bíblico diz que Filipe estava pregando o evangelho, milagres e sinais aconteciam.
Pessoas eram curadas. Pessoas possessas por demônios eram libertas. E essa é a realidade, a dinâmica do reino de Deus. O evangelho, ele muda a nossa forma de interagir com as pessoas e com o próprio Deus. Nós não falamos de um Deus, depois que conhecemos o evangelho, de um Deus distante. Nós não falamos de um Deus de um templo. Nós não falamos de um Deus de uma cidade. Nós falamos de um Deus que habita na gente. Por que é diferente crer e viver o evangelho? Porque Deus não está longe de mim, Ele está aqui perto de mim. Eu ando com Ele durante o dia, eu vou para o trabalho com Ele, eu lavo a louça com Ele, o meu Deus está comigo. Aí alguém diz para você assim, eu não acredito, aí você fala assim, eu vou te provar, vem aqui. Aí você coloca a mão sobre essa pessoa e você ora por ela e Deus faz um milagre. O coração é aliviado. Aí você fala assim, olha, eu tenho uma palavra de esperança para você. E Deus transforma essa pessoa por meio da palavra que Ele te deu para falar com aquela pessoa. Porque o nosso Deus não está distante. Deus está conosco. O evangelho muda a nossa maneira de ver a Deus e ver as pessoas. A gente não fala assim, vamos lá na minha igreja ver. A gente diz assim, vem ver comigo. Deixa eu te mostrar. Há algo no evangelho que mexe com a gente. Mexe com o nosso coração, mexe com a nossa visão. A gente não é mais o mesmo. A gente não fala de um Deus distante da época dos nossos pais. Nós não vamos a um lugar, nós vamos nos encontrar com uma pessoa. E é isso que para mim eu consigo enxergar claramente nesse texto. A diferença que existe entre você ser um religioso que julga fazer tudo certo, mas a sua religião não produz vida, e você ser alguém que conheceu o evangelho, e que o evangelho transpira pelos seus poros. É insuportável ficar perto de um crente, porque a gente não consegue se segurar. Não consegue. Eu preciso falar. Porque ele afetou os meus sentidos. Ele afetou o meu tom de voz. Ele afetou tudo que existe em mim. Nada mais é igual. O que eu vejo nesse texto, quando eu olho para Atos capítulo 8, eu vejo que o evangelho transforma a cultura que eu estou inserido. Se você ler o texto, você vai ver que homens santos daquela região prantearam pela vida de Estevão. Mas o que é curioso no texto? A tradição e a lei judaica vai dizer que você não pode prantear por alguém que foi condenado à morte por apedrejamento. Logo, se a pessoa foi condenada à morte por apedrejamento, essa pessoa não deve ser pranteada e nem sepultada. Ela não é digna dessa celebração e dessa honra. Só que o texto diz que com Estevão foi diferente. Ou seja, a vida de Estevão, o sofrimento de Estevão, a dor de Estevão, inspirou de tal forma aquelas pessoas que a tradição não suportou. A tradição teve que submeter aquilo que o evangelho causou na vida do servo dele, de Estevão. Estevão foi sepultado, e a Bíblia diz, irmãos, que ele não foi sepultado de qualquer forma. Ele foi sepultado com grande honra. Aqueles homens não só sepultaram Estevão, mas eles prantearam de maneira grande, honrosa. Estevão foi apedrejado injustamente, foi julgado injustamente. Ele se doou por conta da glória de Deus. A tradição dizia que ele não deveria de forma nenhuma ser honrado, mas a tradição não suporta o evangelho. A tradição não suporta o evangelho. Porque aquelas pessoas olharam e disseram assim, como pode um homem desse, um homem honesto, justo, temente a Deus, que está falando acerca das coisas de Deus, ser apedrejado e não ser pranteado? O evangelho transforma a nossa cultura, transforma as nossas realidades. Então onde você está, por meio do evangelho, as coisas mudam. Não porque nós somos bons, mas porque o evangelho causa um impacto na realidade que nós estamos inseridos. A grande questão é, qual é a cultura que nos aprisiona, qual é a tradição que de alguma forma quer barrar a honra do evangelho nas nossas vidas. O evangelho é poderoso para suprimir tudo isso, para superar tudo isso.
Porque é a mensagem poderosa de Jesus. E como é que as culturas e as tradições são transformadas? Por meio do nosso testemunho. É por meio da sua vida, do seu testemunho, da sua dedicação ao Senhor, do seu temor ao Senhor, da sua entrega. Por meio da sua entrega, da sua dedicação, da sua vida, as estruturas são mudadas. As coisas são transformadas. Pense um pouco nisso. Às vezes a gente diz assim, a gente quer ligar para o saque do céu, né? E reclamar com Deus, dizendo, ó Deus, o seu evangelho não está funcionando, porque tem algumas coisas que não estão mudando na minha vida. Aí a gente liga lá para o céu e diz assim, ó, tem que mandar aqui uma manutenção. Mas não é o evangelho que não funciona. A gente lê aquele texto, e conhecereis a verdade vos libertará. Aí a gente fala assim, mas eu não estou sendo liberto. Pensem, tem alguma coisa errada com quem? Se a verdade liberta, e eu não estou sendo liberto, provavelmente eu não estou conhecendo e me deleitando na verdade. Porque a verdade transforma realidades, transforma culturas. Pastor, mas há muito tempo eu faço isso. E daí? Pastor, mas há muitos anos é assim. E o evangelho é poderoso. Mas pastor, você não sabe, é um vício que eu tenho há anos. Não faz diferença. Porque o evangelho é poderoso. O evangelho transforma culturas, transforma realidades, transforma relacionamentos. Ele transforma. E é isso que Estevão está dizendo para a gente aqui, por meio da sua vida. Eu vejo nesse texto que o evangelho, ele nos traz alegria. É isso que o evangelho causa na gente. Quando a gente olha para esse texto, é um texto meio paradoxal, porque o capítulo 8 começa falando que a igreja está sendo perseguida. E no versículo 8, está dizendo que está todo mundo alegre. Fala assim, mas calma aí, tem alguma esquizofrenia aqui no texto, tem uma bipolaridade no texto aqui. Porque no começo do texto a igreja está sendo perseguida, e perseguição sugere gente triste, açoitada, todo mundo desesperado. Aí o versículo 8 diz assim, e todo mundo está feliz, está todo mundo alegre. O evangelho causa isso na gente. O evangelho causa alegria na gente. O evangelho causa transformação no nosso coração. E aí não é uma alegria comum, o texto diz que era uma grande alegria que o povo estava sentindo porque estavam ouvindo o evangelho. É uma grande alegria. Não é uma alegria comum, não é uma alegria convencional. Pastor, mas como pode alguém sofrer, passar perseguição e ainda assim ter alegria? Porque a alegria que o texto está falando não é uma alegria comum, é uma grande alegria. E por que eu posso confiar que essa alegria ela é permanente? Porque essa grande alegria, ela é motivada por Jesus. Se a sua alegria tem como motivação alguma coisa dessa terra, você corre um sério risco da sua alegria terminar em algum momento. Vamos supor que você tem alegria com base no seu trabalho. Se você perder o seu trabalho, você perde a sua alegria. Se a sua alegria é por causa do seu dinheiro, se você perder o dinheiro, você perde a alegria. Se a sua alegria é por causa de um relacionamento amoroso, se você desmanchar ou perder o relacionamento, você perde a alegria. Só que a grande alegria, ela não está motivada por essas coisas da terra. A grande alegria está em Deus, em Cristo, na obra dele. E quando a minha alegria está em Cristo, ninguém pode mexer. Porque as coisas dessa terra as pessoas podem mexer, mas em Cristo e naquilo que Ele fez por mim, ninguém mexe. Se ninguém mexe, ninguém afeta a minha alegria. Então a minha grande alegria está em saber que eu fui resgatado e salvo por Jesus. E agora nada pode mudar isso. Se eu perco meu emprego, isso não altera a minha alegria, porque o que motiva a minha alegria não é o meu trabalho, mas é Cristo. Se eu tenho uma decepção nesse mundo, isso não afeta a minha alegria de eternidade, porque a minha alegria não está baseada nas coisas desse mundo, mas está baseada em Jesus. É lá que a minha alegria está baseada. A minha alegria está baseada em Deus, e eu vejo nesse texto isso claramente. O evangelho vem para nos trazer grande alegria. E por que nós temos grande alegria? Porque agora o nosso coração e o motivo da nossa alegria é transcendente. Está para além daquilo que as pessoas podem tocar.
E esse é o grande problema do inimigo, ele não consegue mexer com a gente. Ele pode prender, pode perseguir, pode mexer ideologicamente, mas ele não mexe naquilo que não pertence a ele. Nós encontramos um grande tesouro, e esse tesouro, ele está no céu. A traça não corrói. Não tem como alguém roubar esse tesouro, porque ele está em Cristo. Para concluir, eu queria convidar você a olhar uma vez mais para o versículo 1 de Atos capítulo 8. Atos capítulo 8 vai me mostrar que o Evangelho, ele transforma um coração frio em um coração quente, transformado. E como eu posso ter certeza disso? E aí eu queria fazer vocês lembrarem daquele menino que o versículo 1 cita, que estava consentindo e segurando as roupas dos assassinos de Estevão. O texto bíblico está dizendo que Saulo, um menino proeminente, com a capacidade excepcional, ele está segurando as roupas dos assassinos de Estevão. Só que mal sabia Saulo que ele estava preparando o seu próprio futuro. Mal sabia Saulo que ele estava segurando as roupas dos seus próprios assassinos. Mal sabia aquele homem de coração duro, empedrecido, que um dia ele escreveria um livro como o de Romanos e diria: ó profundidade da riqueza! Não existe coração frio, não existe coração duro, não existe que não seja quebrantado pelo Evangelho de Jesus. É isso que nós vemos aqui quando olhamos para o capítulo 8 e o versículo 1. Um jovem que está vendo o seu futuro, mas ainda não sabe. É isso que está acontecendo no capítulo 8. O Evangelho é poderoso a ponto de transformar o nosso coração. E aí eu fico me perguntando às vezes, o que nós estamos fazendo do Evangelho? Às vezes eu me pergunto, o que a religião está fazendo com a gente? O que as leis, as regras, as normas, as rotinas, as liturgias, as estruturas, elas estão fazendo com a gente? Elas estão nos esfriando às vezes. E eu penso que em alguns momentos servir a Jesus, seguir a Jesus para alguns parece algo tão difícil, tão pesaroso, tão entediante. E aí parece que o Evangelho não é tudo isso que o pregador fala. Mas eu acredito que assim como o apóstolo Paulo, Saulo, teve o seu coração transformado pelo Evangelho, eu penso que todos nós podemos experimentar isso. A pergunta que eu faria para você é: como é que está a sua caminhada cristã? Será que às vezes a tristeza toma conta do coração, às vezes a ponto de você não se sentir motivado a clamar, a adorar e a buscar ao Senhor, a inspirar outras pessoas a seguirem ao Senhor? Talvez em algum momento da sua caminhada cristã você está como o apóstolo Paulo, que procura fazer tudo perfeitamente, mas o coração está enrijecido. O convite de Jesus para todos nós é que o Evangelho é poderoso para nos transformar, como transformou a vida de Estevão. O Evangelho é poderoso para nos fazer enxergar aquilo que Estevão enxergou. Em meio ao sofrimento da vida, em meio às dificuldades da vida, às lutas da vida, Jesus quer que você veja a glória dele. Em meio aos sofrimentos da vida, nós podemos ter um coração feliz, satisfeito, pleno em Deus. E talvez o convite de Jesus aqui no capítulo 8 de Atos é para que nós possamos olhar para isso, olhar para aquilo que o Evangelho faz, olhar para a transformação do Evangelho
Às vezes nós olhamos para a nossa história e o que temos na nossa história são frustrações, são dores, são traumas. E esses traumas nos carregaram até aqui. Mas um dia nos encontramos com Jesus. E se nos encontramos com Jesus, quando abrimos o nosso coração, Jesus é poderoso para, em meio à turbulência da nossa vida, do nosso mundo interior, nos dar paz, nos dar esperança. Esse é o poderoso Evangelho. Essa é a alegria que o Evangelho traz. Ainda que a gente não entenda, ainda que pareça estranho, é possível experimentar a plenitude da presença de Deus em nós, em um tempo de dificuldade, em um tempo de luta. Eu penso que é isso que Deus nos convida a pensar nessa manhã. Eu queria desafiar você a olhar para as suas lutas, para os dilemas do seu coração, e mesmo em meio a esses dilemas, a confiar no poder do Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele é poderoso para nos trazer alegria para a alma. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus Se a vida levou os castelos que em sonho você construiu,
Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.